qual a diferença prática entre prisão, detenção e reclusão? A prisão é a segregação da liberdade, a limitação da liberdade. No modelo penal e processual comum no Brasil, afastando, portanto, o direito penal militar, nós podemos ter prisão antes da condenação definitiva e prisão após a condenação definitiva. Antes da condenação, nós vamos ter a prisão temporária, por necessidade da investigação, prevista na Lei 7.960. Nós podemos ter a prisão em flagrante, a prisão preventiva, a prisão decorrente de pronúncia e a prisão decorrente de uma condenação prevista no Código Penal. Todos esses modelos de prisão que antecedem a pena definitiva, elas são chamadas de prisões provisórias ou de prisão provisória como gênero. Já a prisão que decorre de uma pena definitiva, ela tem como espécies a reclusão e a detenção. Então, a pena privativa de liberdade, que concorre com as penas restritivas e com a pena de multa, portanto, 3 tipos de penas que nós temos no Brasil, a pena privativa se divide em reclusão e detenção. A reclusão é destinada aos crimes mais graves, como homicídio doloso, roubo. Já a detenção é destinada aos crimes menos graves, como ameaça, constrangimento ilegal. E em relação aos regimes aberto, semiaberto e fechado, quais que são as principais diferenças? O Código Penal diz que o regime fechado ele vai ser cumprido em estabelecimento de segurança máxima ou média. A penitenciária significa um local onde o sujeito não vai ter a liberdade de sair em momento algum sem vigilância. Se ele precisar de algum tratamento médico fora da penitenciária, ele vai ter que sair com vigilância. Só tem uma hipótese de trabalho para aquele que está cumprindo pena no regime fechado. Ele só vai poder trabalhar externamente em serviços e obras públicas ou que estejam destinados a concessionários em serviços e obras públicas, mas com vigilância. O semiaberto cumpre em colônia agrícola, estabelecimento industrial ou similar, onde o sujeito não tem toda a vigilância que existe no fechado. O regime aberto cumpre-se em casa de albergado, diz o Código Penal no artigo 33 e também a Lei de Execução Penal complementa isso. A casa de albergado seria uma espécie de dormitório onde o preso cumpre a pena no regime aberto. Ele dorme ali, mas ele trabalha durante o dia fora. No Brasil existe solitária? Em quais situações ela é aplicada? A própria Lei de Execução Penal veda, impede, diz que é proibido a cela escura. A ideia de solitária é uma ideia que nos afasta do direito penal moderno, do direito penal constitucional, voltado para a dignidade da pessoa humana, para o princípio da humanidade, que ao mesmo tempo que permite a punição, mas é uma punição conforme as regras e as balizas da Constituição Federal. Não há solitária, há a possibilidade de isolamento. Aí é diferente. A Lei de Execução Penal estabelece a possibilidade de isolamento para o preso que venha a praticar uma falta grave, por exemplo. Portanto, há a possibilidade de isolamento, mas ele vai ter direito ao contraditório, à ampla defesa. Esse isolamento pode ser determinado pelo diretor do estabelecimento. Esse isolamento não pode ultrapassar 30 dias e o preso terá direito à ampla defesa, devido ao processo legal, tem direito ao respeito à integridade física e moral, vai ficar numa cela isolada. Mas isso não é solitária. Ele não pode ser impedido de se alimentar, ele não pode ser impedido de ter acesso à saúde se ele vier a precisar, ele não pode ser impedido de ter acesso aos mínimos direitos correlatos com a dignidade da pessoa humana. Existe algum crime que possa ser cumprido em regime integralmente fechado? E qual que é o entendimento do STF sobre essa matéria? A descrição dos crimes hediondos no Brasil é uma descrição legal. Só são hediondos os crimes que estão descritos na Lei 8.072 de 90. Em 2006, portanto, nós temos aí 16 anos, quase 16 anos após a Lei de Crimes Hediondos, o Supremo, no julgamento do HC 82959, em um caso concreto, julgou inconstitucional por 6-5 a previsão de regime integralmente fechado da Lei de Crimes Hediondos. Em março de 2007, 29 de março, entrou em vigor a Lei 11.464, que estabeleceu os seguintes critérios de progressão para o crime hediondo e equiparado: 2/5 para o réu primário, 3/5 para o reincidente. Enquanto o crime comum continua com 1/6 da pena mais bom comportamento, o crime hediondo equiparado passou a ter 2/5 para o primário, mais bom comportamento, 3/5 para o reincidente, mais bom comportamento. E muita discussão surgiu novamente. Esse critério vale daqui para frente, vale para trás, ou a decisão do Supremo é que vai reger toda essa situação? Numa situação super peculiar, de jurisprudência com força quase idêntica à de lei, o Supremo Tribunal Federal
pacificou a questão da seguinte forma: quem praticou crime hediondo ou equiparado a hediondo, descritos na Lei 8.072 de 90, até 28 de março de 2007, vai ter a progressão com um sexto mais bom comportamento. E quem praticou crime hediondo ou equiparado, de 29 de março de 2007 para frente, vai ter progressão de regime com 2/5 se for primário, com 3/5 se for reincidente, mais bom comportamento. Sedimentou dessa forma. O HC 82959 teve força de lei. Ele teve retroatividade e ultratividade. É uma situação super peculiar no Brasil, de jurisprudência benéfica equiparada a uma lei penal benéfica na forma do artigo 5º 40 da Constituição Federal. O que é RDD? RDD é um regime disciplinar diferenciado, chama-se regime disciplinar diferenciado. Não existiu RDD no Brasil até a Lei 10.792. A previsão federal é só com a Lei 10.792 de 2003, que alterou o artigo 52 da Lei de Execução Penal e estabeleceu a possibilidade do regime disciplinar diferenciado. Quem é que pode se sujeitar a um regime disciplinar diferenciado? Um preso provisório ou um preso definitivo. Quais são os requisitos para enquadrar um preso no regime disciplinar diferenciado? A prática de falta grave que provoque a subversão da ordem e disciplina interna. Portanto, nós temos essa possibilidade no RDD, prática de falta grave que provoque a subversão da ordem e disciplina interna e preso que apresente alto risco para a sociedade. Nós temos esses critérios no artigo 52 seguintes da Lei de Execução Penal. O RDD, ele permite ao magistrado decidir que o preso que o preso possa permanecer isolado por até 360 dias. Isso pode ser prorrogado até 1/6 da pena, sem contato com os demais presos, com limitação de visita, com direito somente a 2 horas diárias de banho de sol.